Durval Matos do Amaral e o procurador do Ministério Público junto a esse tribunal designado para essa sessão, Dr. Eliseu de Moraes Correia, declaro aberta, no horário regimental, a 29ª sessão ordinária desta primeira Câmara. Ausente, por motivo de férias, o conselheiro substituto Sérgio Ricardo Valadares Fonseca. Submeto à apreciação do colegiado a ata número 28 da sessão ordinária do dia 11 de agosto de 2015. Aprovada. Concedo aos membros do colegiado a oportunidade para as comunicações previstas no inciso 2º do artigo 436 do Regimento Interno e para a inclusão em pauta dos processos de que trata o parágrafo 4º do artigo 429 do mesmo regimento. Com a palavra o conselheiro Artagão de Matos Leão. Senhor presidente, para anunciar os seguintes sobrestamentos. Na DATE 278.184.11, 330.518.11. Na DICAP 671.154.13, 891.022.13, 18.211.14 e na DIJUR 314.606.14. Obrigado. Feitas as anotações, com a palavra o conselheiro Durval Amaral. Para comunicar que deferi o sobrestamento dos seguintes processos. Ato de inativação 66.6509.13, 70.13.04.13 e 74.62.27.13 na Diretoria de Controle de Atos de Pessoal. Solicito ainda a devolução do processo 11.70.04/09 da pauta do auditor Sérgio Valadares. Feitas as anotações, eu comunico diversos sobrestamentos, todos eles processos de admissão de pessoal na Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, e os sobrestamentos se dão em virtude da pendência de julgamento de atos anteriores referentes aos mesmos concursos. São os seguintes processos: 57077211, 31188012, 57301912, 69224712, 79341812, 85933812, 86328912, 22583913, 22628213, 34617213, 35367513, 36939313, 56254113, 58922913, 67541913, 67616413, 67662813, 77451413, 81259913, 43080014, 54638814, 64730314, 65947614, 85094014, 86768014, 1042.184.14, 1103.256.14, 1154.365.14, 1170.913.14, 3447.89.15, 3825.75.15, 4126.79.15, 4387.67.15, 4568.54.15, 4773.39.15 e, por último, 5481.81.15. Deixo a palavra livre. Concedo a palavra ao conselheiro Artagão de Matos Leão para o relato de sua pauta. Senhor presidente, demais integrantes do plenário, tenho prestação de contas de transferência 54694112. Eu vou solicitar a retirada de pauta, levando em consideração juntada de novos documentos capazes de desconstituir decisões anteriores. Pela retirada de pauta. Pela retirada de pauta, conforme solicitação de Vossa Excelência. Tenho processos que vou relatar em bloco e são os seguintes: 59.150, município de São Miguel do Iguaçu, 59.151,
62.232.13, Fundo Municipal para a Infância e Adolescência de Guarapuava, 89.564.13, do município de Itaipulândia, 108.697.13, do município de Biporã, 127.667.13, Secretaria de Estado de Educação, 267.13, município de Marechal Cândido Rondon, 279.173, município de Catanduvas, 793.016.14, município de Tupanci, todos corroborando os opinativos da Diretoria de Análise de Transferência e Ministério Público pela regularidade com recomendações. Em discussão, votação, aprovado. Embargos de declaração, 4.315. Opostos em face do acórdão 7.493.14, que decidiu pela procedência de tomada de contas extraordinária e, consequentemente, pela irregularidade das contas da Câmara Municipal de Tomazina, em razão dos vícios detectados na contratação de empresa Melo Ferreira e Companhia Limitada para a prestação de serviços. Determinou ainda a aplicação de multa prevista no 87.4G da Lei Complementar 113 ao senhor Hélio Targino Ribeiro, gestor responsável. Em sua manifestação, o recorrente, representado por seu advogado, alega a existência de dúvida proveniente do Acórdão 7.493 e alega que, embora tenha consignado o fato de não existir superfaturamento nos contratos, assim mesmo foi julgado pela irregularidade. Na análise do processo, nós não encontramos nenhuma omissão, nem dúvida, capaz de desconstituir a decisão prolatada pelo relator de então. O que a parte tenta, na verdade, é modificar a decisão, o que não é possível de fazer neste tipo de procedimento. Desta forma, a nossa proposta de votos é pelo improvimento do embargo, mantendo-se a decisão anterior. Em discussão, votação, aprovado. Certidão liberatória, processo 925.869.14, do município de Bom Jesus do Sul, que deseja obter a certidão para fins de transferências voluntárias, sendo que a diretoria exarou a informação 1539, manifestando-se pelo encerramento do processo em razão da perda do objeto, tendo em vista que a certidão requerida já se encontrava disponível para emissão online pelo interessado. Considerando que a informação 11.24.15 da DCM certificou o atendimento dos prazos da agenda de obrigações, o Ministério Público de Contas ratificou o opinativo. E a nossa proposta, então, é pelo encerramento dos autos, senhor presidente. Em discussão, votação, aprovado. O 108.27.55.14 do município de Formosa do Oeste. Através da informação 1073, a Diretoria de Contas Municipais atesta que o município interessado também foi atendido pela internet em 29/6/2015, recebendo a certidão liberatória pleiteada, com validade até 28/8/15. Opina pelo encerramento da mesma forma o Ministério Público e o relator, senhor.
Em discussão. Votação. Aprovado. 290.581.15 do município de União da Vitória, que vem solicitar, através do seu prefeito, senhor Pedro Ivo Ilquiv, a diretoria de contas municipais afirma que no seu âmbito o município estaria apto a receber a certidão, a diretoria de análise de transferência também, a diretoria de execuções, pela informação 4589, constata que o município não está apto a receber a certidão nos termos do artigo 95 da Lei Complementar 113, em razão de pendências no cumprimento de determinação contida, entre aspas, no acórdão de parecer prévio 4309, segunda Câmara, fecha, no processo 836664, em face da não comprovação da, aspas, retificação de cálculos de aposentadoria por invalidez do senhor Vitor Paulo Stein, fecha. Destaca, por fim, que o município, em 9/7/15, juntou novos documentos ao processo citado, mas que ainda estão pendentes de exame de admissibilidade. Pelas mesmas razões, tanto a Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, através do parecer 7863, e o Ministério Público propugnam pelo indeferimento do pedido. Diante da pendência apontada pela Diretoria de Execuções, no que tange à ausência de cumprimento de determinação contida em Acórdão 430914, observo que, naqueles autos, consta a emissão de certidão de quitação de obrigação, número 8015, na qual se evidencia o cumprimento da obrigação contida no Acórdão 4309, dando-se, portanto, quitação à obrigação do município, em atendimento ao despacho 1154/15 do relator de então. Nesse sentido, portanto, não haveria mais a obstrução ao recebimento da certidão liberatória, conforme apontado posteriormente em manifestação pela Diretoria de Execuções e reforçado pela Diretoria de Atos de Pessoal e Ministério Público. Nesse sentido, antes de admitir o penativo favorável à certidão pleiteada, recorremos ao sistema de emissão de certidões online, com vista a obstar sua eventual emissão em duplicidade. No entanto, conforme se observa, em 17/8/15, o sistema apresentou pendências ao município quanto ao atraso no encaminhamento dos módulos de ato de pessoal do Sistema de Informações Municipais, relativas ao terceiro bimestre de 2015, não sendo possível sua emissão pela via eletrônica. Ocorre que, considerando as novas datas para cumprimento da agenda de obrigações, conforme estabelecido pelo Acórdão 177315, que alterou a Instrução Normativa 10515, verifica-se que, até 30/8/15, o município comprova a entrega dos dados do SINAM relativos à abertura do exercício e janeiro de 2015. Diante de novos esclarecimentos e documentos juntados pelo município, e considerando que a única pendência detectada é relativa ao atraso na entrega do módulo de atos de pessoal do Sistema de Informações Municipais, relativo ao terceiro bimestre de 2015, entendemos que os novos prazos aplicados pelo Acórdão número 177315, alteração na Instrução Normativa 105, somente aos módulos de acompanhamento do SINAM, podem, por analogia, serem aceitos para os dados relativos aos módulos de ato pessoal, estando, portanto, a meu juízo, o município de União da Vitória apto a receber a certidão requerida. E assim propomos o
deferimento do pedido de certidão pelo prazo de 60 dias. Em discussão? Votação? Aprovado. 565, 505, 15, município de Jaguapitã. Também pede certidão liberatória, através de seu prefeito, senhor Ciro Brasil Rodrigues de Oliveira e Silva. A Diretoria de Contas Municipais se manifesta pelo indeferimento da certidão, em fase do descumprimento do limite de despesa total com pessoal do Poder Executivo, demonstrando que o respectivo índice vem sendo extrapolado desde o primeiro semestre do exercício de 2013. E aí é feita uma tabela mostrando que, desde essa época, o município vem aumentando sua despesa com gasto de pessoal, chegando no final de ano de 14 com 62,43%. A Diretoria de Análise de Transferência manifestou-se mediante a informação 165, no sentido que, no âmbito de suas atribuições, o município não apresentou pendências. A Diretoria de Execuções constata que o município não está apto a obter a certidão em razão da ausência de comprovação no cumprimento de determinação contida no Acórdão 5082/14. Referida decisão consignou determinação para que o município de Jaguapitã providenciasse até 24 de janeiro de 15 a inclusão no sistema SINAP de nomes e dados dos servidores aprovados no concurso público objeto do edital número 8/14. Conclui a referida unidade que foram juntados novos documentos ao processo original, segundo os quais a Diretoria de Controle de Atos de Pessoal informa, pelo parecer 766615, não ser possível afirmar o pleno cumprimento da determinação mencionada, sendo solicitada nova diligência que ainda aguarda prazo de resposta do município. Assim, pelos mesmos motivos, tanto a Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, pelo parecer 843115, como o Ministério Público, no parecer 997515, se manifestam pelo indeferimento do pedido. E, consternado, o relator acompanha, propondo o indeferimento da concessão da solicitada certidão. Em discussão? Votação? Aprovado. 59, 26, 34, 15, Sociedade Brasileira de Análises Clínicas. Também pede certidão através do sua atual presidente, senhora Maureen Isfer Angben Oliveira. A Diretoria de Análise de Transferências se manifesta no sentido de que a entidade está apta a receber a certidão. Também desta forma se manifesta a Diretoria de Execuções, bem como o Ministério Público. Atendendo à instrução, o relator propõe o deferimento do pedido com a concessão da certidão pelo prazo de 60 dias. Em discussão, votação, aprovado. Tem uma prestação de contas anual, processo 2338-3514, da Câmara Municipal de Castro, encaminhadas pelo seu presidente, senhor Herculano da Silva, dentro do prazo previsto. Após a análise das justificativas apresentadas já em sede de contraditório, a unidade técnica emite instrução 263315
concluindo pela regularidade das contas da Câmara Municipal. O Ministério Público, parecer 7626, acompanha a unidade técnica e também o relator propõe que esta Corte julgue pela regularidade as contas da Câmara Municipal de Castro, exercício de 2013, de responsabilidade do seu presidente, senhor Herculano da Silva. Relatório e voto. Em discussão, votação, aprovado. Processo 26.28.35, Câmara Municipal de Santo Inácio, relativas ao exercício de 2013, encaminhadas pelo seu presidente, senhor Laércio Turcato, dentro do prazo legal. A Diretoria de Contas Municipais, após análise de justificativas apresentadas, já em sede de contraditório, emite o parecer 19.26.15 e conclui pela regularidade das contas com ressalvas. A ressalva é quanto à divergência na contribuição previdenciária, onde a Diretoria de Contas conclui desta forma, haja visto que, acatadas as justificativas apresentadas com relação à discrepância do nome do credor, Câmara Municipal de Santo Inácio, em razão da mudança de equipamento de informática, aspas, servidor compartilhado, fecha, além de restarem comprovados os pagamentos devidos ao INSS, conforme peça processual número 29. O Ministério Público acompanha a instrução, propondo a regularidade com ressalvas. E o relator também propõe que esta Corte julgue pela regularidade das contas da Câmara Municipal de Santo Inácio, exercício de 2013, de responsabilidade de seu presidente, senhor Laércio Turcato. Em discussão, votação, aprovado. Por último, senhor presidente, o 27.19.6614 da Câmara Municipal de São Jorge do Ivaí, relativas ao exercício de 2013, encaminhadas pelo seu presidente, senhor Antônio Casagrande. A Diretoria de Contas Municipais emite instrução 2359 e conclui pela regularidade das contas da Câmara Municipal de São Jorge do Ivaí. O Ministério Público, parecer 6919, acompanha a instrução e aponta a regularidade das contas. Desta forma, a nossa proposta é que esta Corte julgue pela regularidade as contas da Câmara Municipal de São Jorge do Ivaí, exercício de 2013, de responsabilidade de seu presidente, senhor Antônio Casagrande. Relatório e voto. Em discussão, votação, aprovado. Senhor presidente, era a pauta, eu agradeço. Esta presidência que agradece a participação de Vossa Excelência e concede a palavra ao conselheiro Durval Amaral para o relato de sua pauta. Senhor presidente, senhor procurador, senhora secretária, senhor conselheiro, inicio minha pauta pelo processo número 799112. Trata-se de tomada de contas extraordinária instaurada em face do município de Paranaguá em razão da constatação de valores empenhados por diversos órgãos municipais em favor de empresas que prestam serviços de assessoramento, consultoria, o que a princípio representaria indícios de contratações em desconformidade com o prejulgado número 6 do Tribunal de Contas. De acordo com a Diretoria de Contas Municipais, tais serviços correspondem a atividades inerentes e rotineiras da administração pública, não apresentando qualquer características peculiares que justificassem a contratação de uma empresa de assessoria e consultoria. Assim, a DCM opinou pela irregularidade da contratação, com a aplicação das multas prevista no artigo 87.3f da Lei Complementar 103/2005 ao gestor responsável,
O Ministério Público de Contas corroborou o opinativo da unidade técnica pela procedência da presente tomada de conta extraordinária com a aplicação da multa proposta. Tendo em vista os opinativos pela aplicação de multa ao gestor, foi determinada a intimação do senhor José Baca Filho para que, querendo, apresentasse ao tribunal suas razões de contraditório, tendo o prazo expirado, sem a apresentação de resposta, esclarecimentos ou documentos. Considerando a falta de manifestação do interessado, a DCM, bem como o Ministério Público de Contas, mantiveram na íntegra os opinativos exarados anteriormente pela irregularidade da contratação, sugerindo ainda a expedição de determinação à entidade para que rescinda os contratos de consultorias e assessorias que se amoldem a acompanhamento de gestão. É o relatório. O voto. Conforme documentos acostados aos autos, a contratação de serviços de assessoria e consultoria realizada pelo município teve como objeto o acompanhamento da gestão como um todo da Secretaria Municipal de Educação e Ensino Integral de Paranaguá, SEMED, na área de recursos humanos, orçamentários e financeiros. O exercício das referidas funções, que confirmam atividades fim da administração, são de necessidade permanente e deveriam ser prestadas por servidores efetivos aprovados em concurso público, conforme determina o artigo 37(2) da Constituição Federal. Do exame da defesa apresentada, consta ofício assinado pela Secretária Municipal de Educação e Ensino Superior, solicitando autorização para abertura de procedimento licitatório para a contratação de empresa especializada em serviços de assessoria e consultoria técnica na área de recursos humanos, orçamentários e financeiros. Parecer jurídico da Comissão Permanente de Licitação apresentou como justificativa para a realização da licitação para a contratação de serviços, apenas que se daria, entre aspas, para atendimento das necessidades da Secretaria solicitante, conforme o ofício 127 de 2009 do Gabinete em anexo, bem como a dotação orçamentária suficiente, hora indicada, na rúbrica prevista na respectiva requisição. Fecha aspas. Note-se que em nenhum dos documentos encaminhados constou que foi realizado qualquer concurso público frustrado visando a contratação de serviços dos servidores efetivos para as funções a serem contratadas. Restou demonstrado que os serviços contratados não demandavam notória especialização nem detinham qualquer singularidade em seu objeto, caracterizando terceirização indevida de atividades exclusivas dos servidores efetivos inerentes e rotineiras à administração pública. Contudo, observa-se que não constam indícios, nos presentes autos, de que os serviços não tenham sido prestados pela empresa contratada, não sendo cabível a devolução dos valores pagos, mas sim a aplicação da multa prevista no artigo 87.3f da Lei Complementar número 103/2005, em face do descumprimento de determinação dos órgãos deliberativos do Tribunal de Contas. Diante do acima exposto, comungo com o opinativo técnico com o parecer ministerial e voto pela procedência da presente tomada de contas extraordinária, com a consequente irregularidade das contas, assim como pela aplicação da multa sugerida. É o relatório e voto. Em discussão, votação, aprovado. Senhor presidente, processo número 2546-2511. Trata-se de prestação de contas e transferência voluntária celebrada entre o município de Fazenda Rio Grande e o Instituto Confiance, formalizada por meio do contrato número 38/2008, referente ao exercício 2010, no valor de R$ 3.192.656,49, tendo como objeto, entre aspas, a prestação de serviço médico hospitalar e de urgência e emergência, exames complementares e clínica ambulatorial no Hospital Nossa Senhora Aparecida e Centro de Atendimento de Urgência do município de Fazenda Rio Grande, conforme pregão presencial número 22/2008. Fecha aspas. A Diretoria de Análise de Transferência apontou a ausência de diversos documentos de responsabilidade da entidade, do município e de ambos, tendo assim propugnado pela abertura de contraditório aos responsáveis, em razão de sua inclinação pela irregularidade das contas.
Ao se manifestar nos autos, o senhor Francisco Luiz dos Santos, gestor do município em 2010, citando precedentes desta casa, asseverou a incompetência do tribunal para analisar prestações de contas referentes a termos e parcerias firmados com organizações sociais. Apesar disso, apresentou esclarecimentos acerca dos documentos de responsabilidade do município e de responsabilidade contínua. O Instituto Confiança apresentou manifestação alegando preliminarmente que a entidade se esquivou quando encaminhou a esse tribunal os documentos inerentes ao contrato em tela, firmado nos termos da Lei 866/93, que não tratam de transferência voluntária decorrente de termo de parceria firmado entre o município e o Instituto. Sustenta que no presente caso houve contrato de prestação de serviços, sendo que o dinheiro é repassado pelo município à entidade decorrente da execução de obrigação contratual, caracterizando-se como pagamento em contrato de prestação de serviços e não como transferência voluntária, cuja competência seria da Diretoria de Análise e Transferências, nos termos do artigo 162 do Regimento Interno desse Tribunal. Requer, com base no alegado acima, o arquivamento do feito. Ressalta, contudo, que ainda que se dê ao presente instrumento tratamento semelhante ao do termo de parceria, os documentos solicitados pela DAT foram juntados ao processo. O Instituto Confiança destaca ainda que a própria unidade técnica aduziu que no exercício de 2010 não foi editada a norma ditando as regras e o procedimento para apreciação dos repasses municipais às OCIPs. Entende, desse modo, que não havendo regra positivada acerca da forma de prestação de contas, no caso em tela, não há paradigma para julgá-la irregular, nem para determinar o envio de documentos complementares. Ao apreciar o contraditório apresentado pelo Instituto Confiança, a DAT refutou a argumentação pela impossibilidade de análise das contas de repasses municipais e AOS e OCIPs, conforme já havia se manifestado em inúmeros expedientes. A unidade técnica apontou que a contratação realizada foi objeto de 5 termos aditivos, firmados sem qualquer referência aos motivos que justificassem os argumentos de prazos e de valores de R$ 2.231.000 para R$ 3.198.450,76, mostrando-se imprópria e antieconômica. Tendo em vista a anexação de documentos pela municipalidade com o intuito de elidir as impropriedades apontadas, a DAT, após o devido exame, reiterou seu posicionamento anterior pela irregularidade das contas em face da ausência de documentos essenciais à análise do feito, contendo o detalhamento necessário dos pagamentos efetuados e dos valores pagos a que funcionários e por quais serviços, extratos bancários de exercício, detalhamento das despesas administrativas e relatórios exigidos pela resolução número 3 de 2006 deste tribunal. De acordo com a DAT, restou configurada ainda a terceirização indevida de serviços públicos de interesse do município, materializada na contratação de pessoal sem concurso público. Com relação à solicitação de extinção do feito em face do julgamento das contas municipais de 2010, a unidade técnica observa que a mesma também não merece guarida, já que a análise realizada por essa diretoria é independente e se refere exclusivamente às transferências voluntárias nos termos do regimento interno desse tribunal. Por fim, a DAT informa que o processo 3404/13, que trata da tomada de contas extraordinária instaurada após a realização de auditoria sobre os repasses efetuados pelo município de Fazenda Rio Grande ao Instituto Confiança durante os exercícios de 2011 a 2013, que contemplou o contrato número 038/2008, além dos termos de parceria 03/2010 e 015/2010, teve seu julgamento pela irregularidade, conforme Acórdão 5613/14, segundo a Câmara, em razão de impropriedades que apontamos no presente processo, como a utilização indevida de contrato comercial para a formalização de vínculo de convênio entre o município e a entidade privada, contratação de pessoal sem prévio concurso público e ausência de documentos detalhados necessários para comprovar a regularidade da transferência de recursos municipais à entidade.
Conclui a unidade técnica, pois, pela irregularidade das presentes contas, com o recolhimento integral dos recursos repassados, de forma solidária pelo Instituto Confiance, pela senhora Cláudia Aparecida Gale, presidente da entidade à época, e pelo senhor Francisco Luiz dos Santos, ex-prefeito e gestor municipal, responsável com a aplicação de multas, e gestor municipal responsável, com a aplicação de multas aos responsáveis e a inclusão do nome dos gestores públicos e privados no cadastro dos responsáveis com contas irregulares. O Ministério Público opinou pela irregularidade das contas nos termos do opinativo técnico, propugnando ainda pelo envio de peças ao Ministério Público Estadual para as medidas cabíveis em seu âmbito de atuação constitucional. É o breve relato. O voto. Diga-se preliminarmente que não é caso de arquivamento dos autos na forma requerida pelos interessados, pois o feito encerra o repasse de recursos públicos à entidade privada, cuja fiscalização é atribuída a esta Corte por força do artigo 75, inciso 5, da Constituição Estadual, conforme vem reiteradamente decidindo esta Corte em casos análogos. Acato ainda o opinativo da unidade técnica que considerou indevida a utilização de contrato comercial para a prestação de serviço na área de saúde, firmado entre o município de Fazenda Rio Grande e o Instituto Confiance, uma vez que toda a documentação juntada aos autos revela que o vínculo não era contratual, mas sim de parceria, uma vez que as partes tinham como escopo atividades de interesse público em colaboração. Nesse sentido, observo que o tratamento dado ao ajuste pelo próprio município e pela OCIP foi o do termo de parceria. Dito isso, cumpre perquirir acerca da regularidade da transferência. De fato, ainda que tenha sido firmado termo de cumprimento dos objetivos pelo senhor Francisco Luiz dos Santos, prefeito do município à época, tenho que a apresentação do documento por si só não resulta no reconhecimento automático de que as despesas efetuadas com os recursos públicos recebidos atenderam à finalidade pública de forma legal e econômica. Conforme demonstrado na instrução, mesmo após a concessão de diversos contraditórios, permaneceram ausentes os elementos essenciais à análise do feito, pois os documentos acostados pelas partes não contêm o detalhamento necessário dos pagamentos efetuados e a individualização dos valores pagos a funcionários em relação aos serviços prestados, estando ausentes ainda os extratos bancários da conta específica utilizada para movimentar os recursos, bem como da aplicação financeira dos mesmos, o detalhamento das despesas administrativas da ordem de R$ 884.371,64 e demais documentos elencados pela unidade técnica. Pertinente ainda a informação do órgão técnico de que o processo 34.3404.13, que trata de tomada de conta extraordinária instaurada após a realização de auditoria sobre os repasses efetuados pelo município de Fazenda Rio Grande ao Instituto Confiance, no exercício seguinte ao hora apreciado em 2011 a 13, que também contemplou o contrato número 038/2008, além dos termos de parceria 03/2010 e 15 de 2010, teve seu julgamento pela irregularidade, conforme acórdão 5613/14, segunda Câmara, em razão de impropriedades que apontamos no presente processo. Destarte, não há como destoar de tais precedentes, notadamente quanto os mesmos guardam uma estrita similaridade introdutória com os presentes. Restou configurada ainda a terceirização indevida dos serviços públicos de saúde, materializada na contratação de pessoal sem concurso público, em ofensa ao disposto no inciso 2 do artigo 37 da Constituição Federal. Ainda com relação à terceirização indevida, destaco que as despesas feitas com o pessoal não foram devidamente contabilizadas como gastos com o pessoal, em desacordo com o estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal. Por fim, refuto a alegação de que o presente processo deve ser extinto em face do julgamento das contas municipais de 2010, uma vez que a análise realizada nesses autos é independente e trata especificamente da transferência de recursos públicos à entidade em exercício nos termos estabelecidos no regimento interno desse tribunal.
Diante do todo exposto, acato as manifestações da unidade técnica corroboradas pelo Parquê de Contas quanto à irregularidade das contas, com o recolhimento integral do valor repassado solidariamente pelas entidades e suas gestoras, além do gestor municipal e demais sanções propostas pela unidade técnica e pelo órgão ministerial. É o relatório e voto. Está em discussão. Votação. Aprovado. Processo 26.58.76.12. Trata os presentes autos de prestação de contas e transferência voluntária, celebrada em Secretaria de Estado da Educação e Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Colombo, no valor de R$ 277.081,92, referente ao exercício de 2011, tendo por objeto a oferta da educação básica para alunos com necessidades educacionais especiais. Após a concessão de prazo para contraditório e apresentação de defesa, a unidade técnica apontou como remanescentes as seguintes irregularidades: despesas indevidas em relação às taxas bancárias e ausência de termo de instalação e funcionamento de um computador notebook da marca Intel. Concluiu, portanto, pela irregularidade das contas e devolução parcial dos valores, no que foi acompanhada pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Incluído o processo em pauta de julgamento, diante da baixa materialidade dos valores a serem ressarcidos, este relator optou por nova oportunidade de defesa ao responsável, retirando o expediente de pauta e ofertando novo contraditório nos termos do despacho 280/15. Todavia, mesmo após a comunicação eletrônica e via postal, não houve apresentação de resposta, esclarecimentos e ou documentos conforme atesta a certidão de decurso de prazo, peça número 49, e tristemente esse é o breve relatório. Voto. No que nota-se que são indevidas as despesas com taxas bancárias, pois, de fato, tais gastos não constam da lista permissiva disposta no anexo 4 da resolução número 3616/08 da CED, assim como também não havia qualquer previsão de realização das referidas despesas no plano de aplicação estipulado para o convênio. Portanto, não há suporte normativo hábil a legitimá-las. De acordo com o quadro de despesas bancárias informado pela DAT, o total das despesas sem amparo convencional realizadas no ano de 2011 deu-se no montante de R$ 806, devendo as mesmas serem ressarcidas. Depreende-se também da leitura do termo de instalação e funcionamento de equipamentos anexados pela CED, na peça 26, folha 20, que restou ausente a efetivação de comprovação do uso do item 112 da planilha DAT 05, um computador notebook Intel no valor de R$ 900, impossibilitando a escorreita análise de que o referido bem estivesse sendo usado em benefício dos alunos da entidade. Assim que pese a baixa materialidade dos valores a serem ressarcidos, o que motivou a concessão de oportunidade complementar para a tentativa de saneamento, anoto que a entidade tomadora e seus gestores deixaram transcorrer o prazo de defesa sem a apresentação de qualquer resposta, razão pela qual acolho os opinativos pela irregularidade das contas, sem prejuízo da obrigação de ressarcimento explicitado pela unidade técnica. Ante o exposto, acompanho integralmente os opinativos da Diretoria de Análise e Transferência DAT do Ministério Público e voto pela 1. Irregularidade das contas sob responsabilidade de Cristiane Maria Alberti, em razão da realização de despesa indevida com taxas bancárias e da não comprovação da instalação e funcionamento de equipamentos adquirido com o recurso do convênio. 2. Recolhimento parcial dos recursos repassados no valor de R$ 1.706,25 pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Colombo. É o relatório e voto. Em discussão. Votação. Aprovado. Processo número 51.72.41.15. Encerra os presentes autos, pedido de certidão liberatória formulado pelo município de Porto Vitória.
A DCM constata que o Executivo não atende ao disposto da agenda de obrigações dessa Corte, impossibilitando a análise da gestão fiscal no primeiro semestre de 2014, existindo pendência na inicialização até o mês de outubro de 2014. Ressalta ainda que a municipalidade deixou de fechar um módulo de acompanhamento mensal no mural de licitações para o mês de junho de 2015. Por sua vez, a Diretoria de Análise e Transferências, a Diretoria de Execuções e a Diretoria de Controle de Atos e Pessoal manifestaram-se pelo deferimento do pedido diante da ausência de pendências em seus respectivos âmbitos de atuação. Sequencialmente, o Ministério Público corroborou o opinativo exarado pela DCM pelo indeferimento do pedido em razão do descumprimento da agenda de obrigações. O voto, conforme informou a Diretoria de Contas Municipais, o município deixou de entregar os módulos de acompanhamentos mensais do Sistema de Informação Municipais desde a inicialização até o mês de outubro de 2014, impossibilitando a análise da gestão fiscal no primeiro semestre de 2014 e contrariando a Instrução Normativa 105 de 15. Além do mais, consultando a agenda de obrigações, verifico que o município deixou de fechar um módulo de acompanhamento mensal no mural de licitações para o mês de julho de 2015. Ante o exposto, com fundamento no artigo 289 do Regimento Interno, voto pelo indeferimento do pedido. Em discussão, votação, aprovado. Processo 5676-5615. Os presentes autos tratam de requerimento formulado pelo servidor inativo desta Casa, Cid Augusto Fabrício de Melo, Célia Maria Baron, visando a conversão em pecúnia de sua licença especial não gozada referente ao 6º quinquênio de função pública. Os opinativos emitidos no processo são favoráveis, motivo pelo qual, considerando os precedentes internos, bem como a jurisprudência sedimentar nos tribunais superiores, voto pelo deferimento do presente pedido de conversão em pecúnia de sua licença especial não gozada, observando-se a disponibilidade financeira e orçamentária conforme tem decidido essa Casa. Só reparando, é Cid Augusto Fabrício de Melo. É o relatório e voto. Em discussão, votação, aprovado. Processo número 34703811, estou solicitando a retirada de pauta em função de nova documentação juntada. Retirada de pauta conforme solicitação de Vossa Excelência. Os processos 21450414 do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina, 25514614 da Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina e 26979114 da Fundação de Esporte de Londrina tratam da prestação de contas das entidades relativas ao exercício 2013, nos quais a análise efetuada pela Diretoria de Contas Municipais atestou a conformidade das contas com os comandos legais e normativos, concluindo pela sua regularidade. O órgão ministerial corroborou o opinativo técnico e, nesse sentido, também o voto do relator pela regularidade das contas nos 3 expedientes anunciados. Em discussão, votação, aprovado. Processo 27032314, trata os presentes autos de prestação de contas da Câmara Municipal de Vermont relativas ao exercício de 13. A DCM, após a análise do contraditório, entendeu que remanesceram restrições que ensejam a irregularidade das contas. O Ministério Público corroborou o opinativo técnico, pugnando em complementação pela necessidade de comunicação dos fatos ao Ministério Público Estadual para que promova as medidas que entender cabíveis com vias à apuração de crime de responsabilidade por parte do presidente da Câmara, nos termos do artigo 29A, parágrafo 3º da Constituição Federal de 88. O voto. Compulsando os autos, verifico que os pareceres sugerem a irregularidade das contas em face das seguintes restrições. 1. Falta de repasse de contribuições patronais para o INSS. 2. Extrapolação do teto constitucional para despesas da Câmara. E 3. Funções técnicas da contabilidade e da assessoria jurídica realizadas de forma contrária ao prejulgado número 6. Como bem enfatizou a DCM, no que tange a falta de repasse de contribuições patronais para o INSS, que ensejou a diferença de R$ 15.130,99, não foram juntados aos autos os resumos de folhas e os comprovantes de pagamentos contábeis e financeiros,
hábeis a comprovar a regularidade do item. No que tange à extrapolação do teto constitucional para despesas da Câmara, no montante de 0,22%, que pese as justificativas apresentadas, elas não merecem prosperar, pois os gastos com subsídios fixados para a legislatura de 2013 e 2016 são despesas previsíveis, aprovadas no exercício de 2012. Igualmente, não prospera a justificativa de que o excesso decorreu das exonerações dos cargos comissionados realizados no exercício de 2012, eis que as referidas exonerações, teoricamente, desoneram a folha de pagamento e os gastos da Câmara, acarretando diminuição das despesas durante o exercício. Quanto às funções técnicas de contabilidade das assessorias jurídicas, restou demonstrado que as nomeações de cargos comissionados para a prestação dos serviços contrariaram as disposições do pré-julgado número 6, não havendo até o momento da análise comprovação da nomeação de servidores efetivos nos respectivos cargos. Deixo, entretanto, de acatar o requerimento do Ministério Público de Contas e comunicação de fatos ao Ministério Público, de acordo com o que preceitua o artigo 29A, parágrafo 3º da Constituição Federal de 88, uma vez que a restrição apontada nos presentes autos não se refere ao limite de despesa com folha de pagamento previsto no parágrafo 1º do artigo 29A da Constituição Federal. Assim, acompanho integralmente a opinativa da Diretoria de Contas Municipais e voto pela irregularidade das contas e aplicação da multa prevista no artigo 87 3, combinado com o parágrafo 4º da Lei Complementar 103 de 2005, ao senhor Marcos Roberto de Paula, presidente da entidade no período. É o relatório e voto. Em discussão, votação, aprovado. Processo 27.18.42.14. Trata os autos de prestação de contas da Câmara Municipal de Lidianópolis, referente ao exercício de 13. A Diretoria de Contas Municipais manifestou-se por realização de contraditório em face das seguintes restrições passíveis em ensejar a irregularidade das contas e aplicação de multas administrativas. A. Imputação de débitos ao gestor por danos causados ao erário pelo recolhimento em atraso de contribuições devidas ao INSS. B. Falta de encaminhamento do relatório do controle interno. C. Relatório funcional do controle interno considerado nulo, por não conter todas as informações exigidas pela Instrução Normativa 97/2014. D. Parecer de controle do controle interno considerado nulo, por não conter todas as informações solicitadas na Instrução Normativa 97/14. E E. Funções da assessoria jurídica realizadas de forma contrária ao pré-julgado número 6 desse tribunal por servidor comissionado. O gestor das contas, senhor Saulo César Guerra, foi intimado por meio da certidão de comunicação processual eletrônica 11.438.14, tendo o prazo expirado em 1º de junho de 15, sem apresentação de resposta, esclarecimentos ou documentos conforme consta da certidão de recurso de prazo número 1208/15. A fim de evitar futuras nulidades regimentais por ausência de intimação, foi efetuada a comunicação por via postal ao senhor Saulo César Guerra, conforme prevê o artigo 381, parágrafo 1º, inciso B, do Regimento Interno, letra B, tendo o prazo no mesmo modo expirado, sem manifestação do responsável, conforme atesta a certidão de decurso de prazo número 1500/15. A Diretoria de Contas Municipais, considerando a ausência de pronunciamento do interessado, ratificou sua opinativa anterior quanto às restrições apontadas, concluindo pela irregularidade das contas, com aplicação da multa prevista no artigo 87.3, combinado com o parágrafo 4º, cumulada com a multa prevista no artigo 87.1b, ambos da Lei Complementar número 103 de 2005, para cada uma das impropriedades. O Ministério Público de Contas acatou a opinativa da DCM pela irregularidade das contas, sem prejuízo da aplicação das multas sugeridas. É o relatório. O voto. Compulsando o processo, verifico que constam da manifestação da Diretoria de Contas Municipais 5 restrições que, no entender da unidade técnica, maculam as contas da Câmara Municipal de Lidianópolis, relativas ao exercício de 13, relatadas acima. Diante da ausência de pronunciamento do gestor das contas quanto às impropriedades apontadas pelo órgão instrutivo, ainda que regularmente citado pelas vias eletrônica e postal,
não resta alternativa senão a de concluir pela irregularidade das contas ora apreciadas nos termos propostos. Diverjo, contudo, quanto à aplicação das sanções propostas, pois entendo cabível a situação em tela a aplicação da multa prevista no artigo 87.3, combinado com parágrafo 4º da Lei Complementar Estadual número 103/2005, apenas por uma vez, diante da irregularidade das contas. Afasto ainda a aplicação ao gestor da multa prevista no artigo 87.1b da Lei Complementar Estadual número 103/2005, por entender que não houve determinação à entidade para encaminhar esclarecimentos ou documentos, tendo-lhe sido facultado, isso sim, o exercício do contraditório, nos termos do despacho 1197/14 da DCM, peça número 23, tendo o gestor sido alertado, inclusive, de que a não apresentação da defesa poderia resultar em prejuízo à parte. Dessa feita, acato parcialmente a opinativa da Diretoria de Contas Municipais e do Ministério Público de Contas e voto: 1. Pela irregularidade das contas. 2. Pela aplicação ao gestor responsável, Sr. Saulo César Guerra, presidente da entidade, da multa prevista no artigo 87.3, combinado com o parágrafo 4º da Lei Complementar 103/2005, em razão da irregularidade das contas. Em discussão. Votação. Aprovado. Processo número 26.45.52.14, eu vou solicitar, senhor presidente, a retirada de pauta, porque foram juntados também diversos documentos. Retirada de pauta, conforme a solicitação de Vossa Excelência. Processo número 26.94.14/14, trautos autos e prestação de contas do prefeito municipal de Barracão relativas ao exercício de 13. A Diretoria de Contas Municipais opinou pela regularidade com ressalva das contas em face das funções técnicas da contabilidade terem sido realizadas de forma contrária ao prejulgado número 6. O Ministério Público manifestou-se no mesmo sentido da DCM. É o relatório. Compulsando os autos, denota-se que, em contraditório, a municipalidade logrou trazer elementos que sanearam as restrições inicialmente apontadas pela unidade técnica. Quanto à situação de afronta ao prejulgado número 6, vislumbra-se que as funções técnico-contábeis do município foram desempenhadas por servidor efetiva, ocupante de cargo técnico-administrativo, mas que, todavia, possui formação contábil. Diante de tal consideração, aliada à ausência de prejuízo ao erário e aos precedentes dessa Corte, corroboro com o opinativo técnico para o feito de converter em ressalva a única impropriedade remanescente. Acompanha assim a Diretoria de Contas Municipais do Ministério Público e voto pela emissão de parecer prévio de regularidade com ressalva das contas em razão da não observância do prejulgado número 6 desta Corte. Em discussão, votação. Aprovado. Senhor presidente, a minha pauta está atendida. Agradeço. Esta presidência que agradece a participação de Vossa Excelência, passo ao relato da minha pauta, iniciando com alerta 211.3893 do município de São Manuel do Paraná. Na verdade, foi detectada a extrapolação do limite de 90% da despesa total com o pessoal no segundo semestre de 2012. Na verdade, as manifestações são uniformes pela perda de objeto, dado o decurso do prazo, e esse também é o voto do relator pela perda de objeto. Em discussão, votação, aprovado. A seguir, eu tenho dois processos de prestação de contas, transferências voluntárias, 22.05.35.13 de Maringá e 40.82.67.13 de Apucarana. Em ambas a situação é absolutamente idêntica. A DAT opina pela regularidade com recomendação. O Ministério Público entende, entretanto, que a ausência de certidões indicadas na instrução implicam na irregularidade das contas e aplicação de multa. Eu adoto o parecer da DAT, entendendo que realmente, por se tratar de início da implantação do CIT, estamos falando de convênios de 2012 e 2011, respectivamente, eu acolho a manifestação e a jurisprudência do Tribunal pela regularidade com recomendação. Em discussão, votação, aprovado. Tem a seguir o processo 45.72.59.11, uma admissão de pessoal do município de Engenheiro Beltrão. Trata-se de uma contratação temporária por teste seletivo, edital 04/2011, para a contratação de assistentes sociais.
a instrução e o parecer do Ministério Público são pela negativa de registro em virtude das irregularidades verificadas. Na verdade, eu também vou adotar na íntegra das manifestações. Efetivamente, o que ocorreu é que não houve a demonstração da situação excepcional que justificasse essa contratação. Na verdade, ficou caracterizado que não havia nem o cargo efetivo de assistente social que justificasse essa contratação temporária, que teria, portanto, fito de se dar de forma permanente. Ainda foram verificadas diversas irregularidades no próprio certame, especificamente o prazo exíguo para a inscrição. Na verdade, foram publicados no jornal no sábado e a prova foi realizada já na segunda-feira subsequente, ou seja, apenas 2 dias após sua veiculação. Ainda foi exigida a inscrição presencial. Houve falhas na constituição da comissão responsável pelo concurso, haja vista que nenhum dos membros tinha a formação superior adequada. Então, por esses motivos, eu corroboro integralmente a instrução e o parecer pela negativa de registro e ainda a aplicação de multas do 87 contra o gestor, o prefeito municipal, senhor Elias de Lima, multa do artigo 87, inciso 4b, pela ausência de amparo legal à contratação, e do artigo 87, inciso 4b, ou seja, a mesma multa pela inobservância dos princípios constitucionais com relação ao próprio certame. Ainda proponho determinação com relação ao cessamento do efeito das admissões, previamente, porém, a intimação das candidatas contratadas que ainda estejam prestando serviço para que se manifestem, e ainda recomendações, entre elas, inclusive, aquela sugerida pelo Ministério Público com relação à efetiva criação do cargo de assistente social por lei. Então, é negativa de registro, com multas, recomendações e determinações. Em discussão, votação, aprovado. Processo de servidor do Tribunal 699-8815. Trata-se de requerimento interno formulado pelo servidor, Dr. Cláudio Henrique de Castro, ocupante do cargo de analista de controle, no qual postula o reposicionamento na carreira, em 8 níveis, equivalente a 4 anos, considerando-se, inclusive, as avaliações de desempenho às quais o interessado foi regularmente aprovado e pelo tempo decorrido. Em síntese, sustenta o peticionário que teria permanecido por 4 anos estagnado na carreira, mesmo sendo regularmente avaliado, em virtude do que dispõe o artigo 18 da Lei Estadual 17.423 de 2012, o que alega ter gerado a supressão dos efeitos da portaria número 82 de 2002, relativa a promoções quinzenais, além de ferir o disposto nos artigos 5º, inciso 4º da Lei Estadual 15.859 de 2008, artigo 3º, inciso 13, artigo 4, artigo 4º, inciso 2º, artigo 15, caput, artigo 16, enfim, vários dispositivos legais, todos eles da Lei 15.854 de 2008 e alterações posteriores. Destaca, por o seguinte, que ao limitar o tempo efetivamente exercido em carreira de mesmo nível de escolaridade que ensejou a paralisação na carreira, a Lei Estadual 17.423 de 2012 confrontou-se diretamente com a situação funcional do interessado, consolidada pelo quinquênio prescricional. A fim de amparar sua pretensão, menciona a decisão recentemente proferida por esta Corte, fixada no Acórdão 77.6814 do Tribunal Pleno, que concedeu reenquadramento a servidores com base no princípio da isonomia. Acrescenta ainda o fato de que, antes de sua ascensão funcional, o interessado teria averbado, em 1994, diploma de nível superior e desde então laborado em atividade de nível superior, inclusive substituído diretor-geral em alguns atos, emitido pareceres e realizado tantas outras atividades compatíveis com o nível superior. Tempo este que, sendo computado, daria ao interessado 5 anos a mais de contagem de tempo. Afinal, requereu o sigilo do conteúdo das peças processuais em razão da presença de avaliações de desempenho acostadas aos autos, o que foi deferido. Na sequência, foram colhidas manifestações da Diretoria de Gestão de Pessoas, que apresentou informações do histórico do servidor,
Houve também manifestação da diretoria jurídica, essa última pelo indeferimento do pedido. Houve uma nova manifestação do interessado e vieram os autos conclusos. Na verdade, senhores conselheiros, o pedido se refere à pretensão de avanço em 8 níveis na carreira, equivalente a 4 anos, sob o argumento de que o servidor teria permanecido por 4 anos, mais especificamente de abril de 2010 a maio de 2014, sem obter esses mesmos avanços, ou seja, segundo consta dos autos, teria sido enquadrado no nível H07 e somente após esse interstício passou para o nível H8. Eu analisei atentamente essa situação e eu corroboro as manifestações das unidades instrutivas. Na verdade, o que me parece que existiu foi que, efetivamente, houve uma mudança da legislação. Isso a DGP descreve bastante detalhadamente essas alterações. Primeiro, a instituição do plano de cargos dessa Corte e depois suas posteriores alterações, que passaram a exigir um tempo de carreira, um determinado tempo de carreira para os avanços. E ocorreu que, efetivamente, com a mudança levada a efeito, o servidor ele precisaria contar com 18 anos de serviço para a mudança pretendida. E, na verdade, o que se verifica é que não houve em si nenhum equívoco na aplicação da lei, e isso o próprio interessado não se insurge em relação a essa matéria, mas alega, entretanto, que ele teria sido prejudicado com essas alterações legislativas. A Diretoria de Gestão de Pessoas é taxativa ao defender a correção na aplicação desses dispositivos, entendendo, inclusive, que foram aplicados de forma absolutamente isonômica em relação a todos os servidores. Com relação à decisão do acórdão mencionado, o acórdão 776814, inclusive confirmado em grau de recurso, a diretoria também diz que essas situações, na verdade, foram aplicadas também de forma isonômica àqueles beneficiados naquele processo em relação ao ora postulante, uma vez que as mesmas progressões foram deferidas, observando-se sempre, entretanto, o interstício necessário para a progressão. Com relação à alegação de ocorrência de prescrição, eu corroboro também as manifestações uniformes, notadamente a do Ministério Público, que afasta essa alegação, entendendo que justamente a mudança de um regime jurídico é legítima e, em relação a ela, não pode ser oposta essa alegação de prescrição. Então, em síntese, senhores conselheiros, senhor procurador, eu estou corroborando as manifestações que são bastante incisivas quanto à impossibilidade de deferimento desse pedido, tendo em vista que, conforme detalhadamente explanado pela diretoria competente, foram observadas as determinações legais e isso em caráter absolutamente isonômico a todos os servidores. Então, o meu voto é pelo indeferimento do pedido, que está em discussão. Votação. Aprovado. Tenho a seguir o processo ainda de servidor do Tribunal, 5152-3015, é um requerimento do senhor Kielsen Bordini Crisóstomo, objetivando o pagamento em pecúnia de licenças especiais não gozadas referentes a seus primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinquênios de função pública. Aqui, senhores conselheiros, a situação também já foi tratada. Ocorre aqui o fenômeno da prescrição. Isso, nesse sentido, as manifestações são uniformes da diretoria jurídica e do Ministério Público, haja vista que, tendo transitado em julgado o acórdão que concedeu na aposentadoria em novembro de 2008, esse pleito teria estado prescrito em 18 de novembro de 2013, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Então, adotando as manifestações uniformes, o voto é pelo indeferimento do pedido em virtude da prescrição. Em discussão, votação, aprovado.
processo seguinte é uma prestação de contas anual 274-13214, Instituto de Previdência e Assistência do Município de Ângulo, exercício de 2013, responsável, senhor Antônio Carlos da Silva. DCM aponta irregularidade em virtude da falta de credenciamento das instituições para receberem as aplicações e investimentos dos recursos do regime próprio da Previdência Social. O Ministério Público, entretanto, opina pela conversão em ressalva desse item, indicando que, na verdade, todas as aplicações teriam sido realizadas em bancos públicos, Caixa Econômica e Banco do Brasil, motivo pelo qual seria dispensado esse credenciamento. Acrescenta, entretanto, o ilustre representante do Ministério Público, a necessidade de recomendação para que o responsável pela gestão dos recursos do Instituto tenha sido aprovado em exame de certificação, bem como a composição do Comitê de Investimentos deva seguir a forma determinada nos artigos 2º e 3º-A, combinados com o artigo 6º, todos da portaria do Ministério da Previdência Social 519/2011. Eu, nesse caso, senhores conselheiros, adoto integralmente o parecer do Ministério Público, bem formulado o parecer pelo doutor Eliseu de Moraes Correia. Acompanho também a sugestão não apenas da conversão em ressalva, mas da recomendação, no sentido de que a entidade evite esforços para que o responsável pela gestão dos recursos obtenha a certificação exigida, bem como que regularize a composição do Comitê de Investimentos na forma indicada. Então, o voto é pela regularidade, com ressalva e recomendação. Em discussão, votação, aprovado. Por último, senhores conselheiros, o processo de prestação de contas de prefeito municipal 26907414, município de Tomazina, contas de 2013, responsável senhor Guilherme Cury Saliba Costa. Manifestações uniformes pela regularidade das contas, e esse também é o voto do relator. Em discussão, votação, aprovado. Creio estar atendida também a minha pauta. Deixo a palavra livre. Não havendo quem dela queira fazer uso, convoco para o dia 25 de agosto de 2015, terça-feira, às 14 horas, horário regimental, a 30ª sessão ordinária dessa primeira Câmara. Levanta-se a sessão.